Queridos irmãos, queridas irmãs do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, paz e bem. Hoje, dia 13 de janeiro, segunda-feira da primeira semana do Tempo Comum. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. O texto inicia indicando um sinal, a prisão de João Batista. Isso nos mostra também que Jesus sabe ler e interpretar os sinais dos tempos. A prisão de João Batista é motivo para que Jesus se dirija para a Galileia, pregando e anunciando o reino de Deus. E aqui nós temos, então, as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Marcos. O tempo se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. É importante notar que, assim como Jesus nasceu na periferia, em Belém, e não na grande Jerusalém, o reino de Deus, o anúncio, também começa pela periferia, não pela grande capital, mas começa pela periferia, pela Galileia. E o texto diz, nas primeiras palavras de Jesus, que o tempo se completou. É importante notar que o termo usado não é o cronos, que é o tempo determinado, cronometrado, mas é o kairos, é o tempo da graça de Deus que está chegando. O tempo tão esperado, os tempos messiânicos começam a acontecer. O reino de Deus está próximo, tanto próximo no sentido de tempo, que chegou, como também no sentido de espaço. Onde Jesus está acontecendo o reino. Jesus não tem nenhum discurso onde ele detalha os sinais do reino com perfeição. O reino vai acontecer na medida em que Jesus vai fazendo acontecer o seu projeto. Jesus passa fazendo o bem, acolhendo as pessoas, anunciando a boa notícia, integrando as pessoas marginalizadas e excluídas. Enfim, esse é o reino, tão diferente do reino dos impérios do mundo, opressores que massacram, que excluem. O reino de Jesus, que também é nosso, inclui as pessoas e traz esperança, traz a paz, traz o shalom, traz a vida para todas as pessoas. Esse é o reino. O reino está próximo e o reino começa com o anúncio de Jesus. Nessas primeiras palavras de Jesus, nós temos ainda dois verbos importantes que estão no imperativo: convertei-vos e crede no Evangelho. É interessante notar que os verbos também não estão no singular, mas estão no plural. Isso significa que a tarefa do reino, a tarefa da conversão, ela já é uma atividade comunitária. Embora cada um de nós precisa fazer a sua parte, a sua conversão, mas nós já estamos trabalhando num nível coletivo. Então, convertei-vos e crede. Toda essa tarefa é a tarefa de toda a igreja e de toda a comunidade. O reino de Deus é de Deus. O reino dos céus, em Mateus, aparece mais de 120 vezes no Novo Testamento. O reino é uma tarefa também coletiva nossa, e por isso precisa de pessoas. Então, a primeira atividade de Jesus é chamar discípulos. É importante notar que Jesus não vai buscar seus discípulos nas escolas dos fariseus ou na grande Jerusalém, mas vai buscar entre os trabalhadores, entre os pescadores. A eles foi anunciado o reino e eles devem ser também protagonistas desse reino. Eles devem também ser aqueles que vão fazer parte do grupo. E o primeiro chamado é uma dupla de irmãos, Simão e André. E eles estão na rede, no mar, lançando as redes. Eram pescadores. E Jesus os chama para que venham em seu seguimento, seguir o Mestre. Aquilo que nós sempre dizemos, Jesus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. E eles imediatamente deixam as redes e seguem Jesus. Esse imediatamente é tão importante, mostra a urgência do reino.
a importância de responder sim imediatamente. E Jesus continua a sua missão e está sempre em movimento. Agora Jesus está caminhando mais um pouco, novamente ele vê, assim como viu no início. O verbo ver é um verbo tão importante na Bíblia, desde o Antigo Testamento, quando Deus viu a opressão do seu povo e desceu para libertar. Então, Jesus vê agora mais uma dupla de irmãos, Tiago e João. E assim nós temos os primeiros 4 discípulos, que serão também um grupo importante e que estarão sempre muito próximos de Jesus nos momentos decisivos. Assim como houve a primeira dupla, veio essa segunda, virão outros chamados. Virá o grupo dos 12, virá o grupo dos 72, virão o grupo das mulheres que seguem Jesus. Portanto, o reino é feito de pessoas que aderem ao reino, né, que seguem Jesus e que participam desse projeto. E agora, então, Jesus chama Tiago e João, que estão com o Pai na barca. E eles estão consertando as redes. Alguns biblistas viram nesse sinal de alguns, os primeiros que lançam as redes e os outros que consertam as redes, como a missão também da igreja. Nós precisamos sempre ter aqueles que vão ao mundo, que lançam as redes, e ao mesmo tempo nós precisamos daqueles que vêm atrás, que consertam, que ajudam a construir as estruturas necessárias para que o reino de Deus aconteça. Agora, o chamado dos primeiros discípulos é que deixem de pescar peixes e passam a ser pescadores de homens e de mulheres. Essa é uma metáfora para dizer que os discípulos vão se tornar-se, assim como o Filho, como Jesus, que tira os irmãos do abismo das suas perdições. A profundeza das águas é boa para os peixes, mas é mortal para o ser humano. E assim, então, o ser humano precisa ser pescado desse abismo, símbolo do nada, símbolo do mal em que se encontram, para respirar vivos e livres no seu habitat natural. Então, Jesus chama as pessoas, chama os seus primeiros discípulos, forma seus grupos, anuncia o reino. E esse reino começa pequeno, assim como uma pequena fonte onde nasce o rio, e depois vai crescendo e se transformando. O reino de Deus está próximo, hoje também. Hoje também nós vivemos o mundo do antirreino, dos impérios, dos grandes grupos que excluem, que marginalizam. E nós também somos chamados a anunciar o reino, a fazer a nossa parte, embora mínima e pequena, mas tão necessária para construirmos um mundo onde haja paz, onde haja justiça, onde haja solidariedade e onde o povo possa viver de acordo com o projeto de Deus.